Então, estou gravando, tá, pessoas? E aí vai servir para quem precisar ver a gravação depois de novo, né? Enfim. Então, a gente estava falando, né, sobre o que compõe a carreira de um personal organizer. Então, só para resumir, é a parte de entender de pessoas, depois vem a parte das técnicas de dobras e estratégias, né? E depois vem a parte de marketing e vendas. Então, simplesmente só dobras não formam um personal organizer. Ou então só sobre organização de closet, cozinha, banheiro e área de serviço, tá? Você vai ser um profissional que vai sentir muita dificuldade em entrar no mercado, e se conseguir entrar no mercado, vai ter dificuldade de manter esses clientes e trazer valor para esses clientes, porque você não vai adequar a estratégia, né, para aquele tipo de cliente, tá? Então, isso é muito importante. A questão de ter dificuldade de entrar no mercado de trabalho. O mercado de personal organizer, eu não vou falar para vocês, eu não vou mentir, que eu sou uma pessoa, para quem me conhece, eu sou uma pessoa hiper transparente, é como se fosse qualquer outro tipo de mercado. Ai, Ju, eu me formei em fisioterapia. Ju, eu me formei em arquitetura, que nem eu. Ah, Ju, eu sou advogada, eu sou médica, eu sou terapeuta, sou dentista. Gente, todas as profissões são difíceis de começar, principalmente quando a gente quer começar sendo empreendedor, né? Porque toda personal organizer não deixa de ser uma empreendedora, né? Ela vai estar abrindo o negócio dela. Pode ser um negócio grande como o meu, e pode ser um negócio pequeno, onde somente você não vai ter assistente, não vai ter mais ninguém, somente você trabalha com os seus clientes de organização. Existem diversos tamanhos de mercado, né, que você pode trabalhar. Então, o que precisa ser feito, né? Um marketing muito estratégico. E o marketing que a gente fala, existe o marketing offline, onde a gente não vai usar a internet para fazer o marketing, e tem o marketing do digital, onde a gente vai usar a internet, vai usar os anúncios, vai usar as redes sociais para poder atrair um público, né? E aí que a gente divide esse marketing, que muitas vezes a pessoa acha assim, ah, eu vou abrir um Instagram e eu vou colocar as postagens aqui, nossa, vai chover de cliente, né? Quem assim pensa assim? Não é verdade, gente. Só simplesmente de você abrir um Instagram, né, e colocar a foto do antes e depois, fazer um Reels ou fazer uns Stories, isso não vai vender por si só, né? Você precisa ter as postagens também com estratégia. Aí eu vou postar isso por causa disso, disso e daquilo outro, porque eu quero atrair cliente XPTO. Uma coisa que eu gostei que a Fabi falou, ela já arranjou um nicho de mercado, né? Ela foi para o Baby Organizer. Por que eu acho importante a gente ter um nicho de mercado para trabalhar? Porque quando a gente se cria um nicho de mercado, né, como o Baby Organizer, todas as pessoas que a gente vai conversar dentro desse nicho de mercado, elas têm a mesma dor, o mesmo problema. Então, você consegue falar diretamente para essa pessoa. Por exemplo, Fabi, você tem como me listar 2 ou 3 problemas que você vê para quem tem, para quem está grávida e vai ter um bebê? Você consegue me listar? Fabi, me deixa sozinha. Desculpa, que eu fiz outra coisa, eu vim dar o microfone. Então, uma eu acho que a parte quando você a parte quando a barriga vai crescendo e para organizar as coisas, Peraí, Fabi, fala um pouquinho mais perto do microfone que eu não estou ouvindo. Espera só um minuto, porque Tá, agora está melhor. Quando a barriga está crescendo, hoje está maior, a dificuldade de pegar as coisas. Então, assim, ter o pensamento estratégico de colocar as roupas mais para cima, para que ela tenha facilidade de pegar aquelas peças. Até de comprar mesmo, auxiliar a mãe, né? Porque está numa confusão, às vezes auxiliar a mãe o que pode comprar, o que não pode comprar. Exatamente. Todos, né?
Então, vocês veem que, na verdade, a dor das mães, de todas as mães, basicamente é a mesma, principalmente se for o primeiro filho, né? Se não for o primeiro filho, ela já vai ter tido a experiência, né, de ter feito a organização, o enxoval, né, a chegada do bebê, a reestruturação da casa, tudo sozinha. Então, o que pode acontecer dela já falar, nossa, realmente é muito difícil, né? Ela já passou pela experiência, ela sabe que se ela contratar alguém, né, um profissional especializado naquela área, ela vai ter muitos benefícios. Então, quando a gente está falando, né, das mídias sociais, quando a gente tem um nicho, fica muito mais fácil da gente se comunicar com essas pessoas. E além do nicho de baby organizer, quais são os nichos que a gente tem, né? Talvez vocês tenham dúvidas em relação a isso. A gente tem o nicho de mudanças, vou falar em ordem aqui porque eles têm no mínimo 10 aí, né? Então a gente tem o nicho de baby, a gente tem o nicho de mudança, que são os nichos mais conhecidos, né? A gente tem o nicho de idosos, a gente tem o nicho de organização de mala, a gente tem um nicho de treinamento de funcionário, escritórios, consultórios, em especial dentistas, existem personagens especializadas em consultórios dentários, pós-luto, a gente tem também acumuladores, pet, seria o 11º nicho, a gente tem nicho especializado em pet, lojas, e dentro do nicho de lojas, tem gente que se especializa em loja feminina, loja de sapato, loja de roupa de bebê, loja de brinquedo, loja de autopeças. Então, assim, gente, o mercado de personal organizer é muito maior do que vocês escutam falar. Porque só chega no ouvido da gente o quê? Ah, organizar residência, né? É legal organizar residência? É legal organizar residência. Mas todos esses outros nichos que eu falei para vocês são nichos praticamente inexplorados. Existe um nicho ou outro que tem uma ou duas, três personagens no máximo que já se estabeleceram dentro daquele nicho. O restante das personagens, não que esteja errado, tá, gente? Mas o restante das personagens está muito focado só em residência. Só que quando eu falo em residência, é muito amplo, né? Eu tenho pessoas que moram sozinha dos, sei lá, 20 anos de idade, até pessoas com 80 anos de idade que moram sozinhas, né? E que são necessidades diferentes. Então, principalmente em relação ao marketing, eu não vou conseguir fazer um marketing efetivo para atrair aquelas pessoas que eu gostaria de trabalhar, né? A Fabi tinha levantado a mão. Ah, que foi um nicho também que eu gostei muito, que foi o de mudança. E aí eu faço algumas coisas de vez em quando, só para uma pessoa mesmo, e tipo, é bem trabalhoso, eu preciso parar para organizar, porque é bem trabalhoso, mas é um nicho que eu gostei bastante também. Cansativo, mas é bem legal. Em termos de lucratividade, é um dos nichos mais lucrativos. Mas como tem muita personal também atuando com mudança, não é um nicho inexplorado, né? Existem personagens que trabalham com mudança, existem personagens que trabalham com baby, agora os outros nichos que eu falei já são menos trabalhados. Por exemplo, uma coisa que a gente faz, que é um nicho praticamente pouco explorado também, é organização de mudança empresarial. A gente já fez organização de mudança do Banco Bradesco, a gente já fez organização de mudança de empresas pequenas, empresas médias, empresas grandes não, né? Essa parte do Bradesco, na verdade, foi uma área VIP que eles tinham para atendimento dos clientes, né? Aí a gente sim foi fazer organização dessa área VIP. Então, é um outro nicho também que pode ser trabalhado, né? Então, é legal porque é uma profissão, é uma carreira, né, que você pode seguir e você pode ter ganhos que só você vai definir o quanto você quer crescer, né? Eu estou desde o mercado desde 2008, então aqui a gente tem uma empresa grande, né? Tem a Iru Vila Mariana, Iru Itaim, Iru Morumbi. Iru Morumbi é franquia,
A Iru, Vila Mariana e Itaim é minha, e no Itaim eu tenho um sócio. E a gente também, né, vende franquia, tudo, e a gente atua com venda de produto, curso e prestação de serviço, né? Então, a gente tem um potencial muito grande de ganho, porque a gente agregou, né, outros trabalhos, né, dentro do nosso escopo. E era isso que eu queria falar também para vocês, né? Uma personal organizer, né, que consegue ter sucesso financeiro, digamos assim, né? Ela é muito importante que ela diversifique os seus ganhos, né? Então, pensando em diversificação, como é que a gente poderia ter um leque, né, de trabalho aí? A gente poderia, beleza, então que nem a Fabi, atua como baby organizer. Só que quais são as outras necessidades que a mãe pode ter? A mãe pode ter uma necessidade de fazer um treinamento de funcionário, que seja para manter a organização, ou para a limpeza do quarto do bebê. De repente, tem a necessidade de fazer uma lista de compra de supermercado, porque a mãe, no primeiro mês, de repente, não vai poder sair, né, para poder fazer a compra do supermercado, e não tenha quem faça. A gente pode ter até esse tipo de prestação de serviço, né, agregar a compra do supermercado, ou coisas que a mãe precise, né, comprar fora, a gente poderia estar agregando. Ju, mas isso não é personal organizer, isso é um serviço de secretariado, digamos assim. Mas tudo que envolve a necessidade do cliente, se a gente tiver aptidão e habilidade para fazer, eu acho legal que a gente faça, né? Porque o cliente já conhece a gente, para que ele vai contratar mais uma pessoa para fazer isso? Então, sabendo que é uma outra coisa legal, né, quando a gente fala de nicho de mercado, sabendo que o cliente tem XPTO, dificuldades, a gente pode começar a pensar em serviços que a gente consiga fazer para esse cliente. Nem que a gente tenha que contratar uma pessoa, se a gente não tem habilidade, por exemplo, a cliente está precisando de uma cozinheira, porque ela, com o bebê, ela não vai conseguir cozinhar. Ela cozinhava antes, agora não vai conseguir cozinhar. Se você tiver dentro do seu relacionamento uma lista de cozinheiras, você pode ajudar essa mãe, né? E de repente você ganha uma comissão, ganha uma porcentagem. Então aí, gente, dependendo, por exemplo, no nicho de mudanças, envolve quais são os parceiros, né? A própria empresa de mudança seria um parceiro, um eletricista, porque sempre tem alguma coisa para ajustar, um marido de aluguel é perfeito, porque ele serve, né, tanto para fazer um ajuste numa dobradiça, quanto para instalar um filtro, instalar um varal, que normalmente quando a gente muda o varal a gente precisa instalar, né, não são coisas que estão ali, e instalar a máquina de lavar louça, a máquina de lavar roupa, por exemplo, fazer uma limpeza de sofá. Então, são vários parceiros que, se você tiver, você ajuda o cliente, e esses parceiros também vão te ajudar com uma comissão. Então, aí a gente começa a ter vários ganhos, né? Então, por exemplo, aqui na Iru a gente faz consignação de produtos para quem é PO. Então, você pega o produto aqui, leva na casa do cliente, o cliente não precisa pôr a mão no dinheiro, nem você, e depois você ganha uma reserva técnica daquele valor que ele gastou. Digamos que ele tenha gasto R$ 3.000, você ganha R$ 300. Então, já é R$ 300 dentro do seu bolso, que vai te ajudar a pagar a gasolina, a pagar algumas despesas que você tem. Então, imagina essas porcentagens vindo de outros profissionais que vão fazer parte da sua rede de contato, né? É isso que a gente ensina também no marketing. Na aula de marketing, a gente monta um modelo Canvas de negócio focado num nicho específico e que você tem todos os parceiros ali levantados, né? Para que você corra atrás e forme a sua rede de relacionamento que vai ajudar o cliente também. Então, vocês estão vendo como ser personal organizer é muito mais do que só fazer dobra de roupa, né? É um negócio, é uma carreira mesmo que a gente vai formar dentro, né, de um leque aí que eu gosto muito quando as minhas alunas elas focam, né, num nicho de mercado, porque daí a gente consegue
fazer um marketing mais efetivo, ter parceiros, né, montar esse modelo Canvas de negócio mais efetivo também. E aí sim, Fabi, as coisas começam a acontecer, né? Porque se você não fizer o marketing, e for só o marketing boca a boca, o marketing boca a boca, gente, ele é perfeito, né? Mas só o marketing boca a boca, para você conseguir viver da profissão, você precisa ter muitos clientes que você já tenha feito organização para eles começarem a replicar e falar bem de você, né? Então, o marketing boca a boca, ele é apenas um braço do marketing que a gente vai usar, né? E tem a questão do marketing passivo e do marketing ativo, né? O marketing passivo seria, de uma certa forma, a rede social, onde a gente simplesmente, né, faz o post e espera que os clientes cheguem até a gente. Isso é marketing passivo, é você ficar ali, né, de dentro da sua casa, de braço cruzado, esperando o cliente chegar. E a gente precisa fazer o marketing ativo, né, de ir atrás dos clientes. Então, fazer um anúncio é uma coisa super legal, porque daí você consegue, dentro do anúncio, você consegue direcionar para um público específico, né? Então, por exemplo, um anúncio de serviço de personal organizer para baby organizer é muito fácil de fazer. Na parte de interesses, a hora onde você está fazendo, né, a escolha do público que vai receber aquele anúncio, você vai colocar quais são os interesses da pessoa. Berço, bebê conforto, maternidade, parto. Então, as pessoas que estão procurando na internet sobre isso, elas são o seu público-alvo. E aí o Instagram sabe disso, e o Facebook sabe disso, ele vai entregar esses anúncios para essas pessoas. E aí você vai ter mais visibilidade. Tendo mais visibilidade, aumentando as pessoas dentro do seu Instagram, muito provavelmente você pode fazer alguma venda, né, para essas clientes também. Então, não é só número de seguidores, né, a gente tem que atrair uma quantidade de pessoas que tenham a ver com o nosso nicho, que tenham a ver com o que a gente vende, né. Certo, gente? Quem tem dúvida aí? Quiser colocar no chat, quiser abrir o canal para falar diretamente comigo. A ideia desse evento com poucas pessoas, gente, era para isso, para vocês poderem abrir o áudio de vocês e perguntarem, tirarem as Eu dúvidas. tenho uma dúvida. Na verdade, quando a gente faz a organização, com qual frequência a gente deveria fazer a visitação novamente no cliente para ver se ele está mantendo, ou qual é o tipo de frequência que a gente deve ofertar para voltar e ver se a gente consegue manter o trabalho que foi feito uma única vez. Importante isso, Daniele. Depende muito de onde você estudou, tá? Porque tem algumas metodologias que não têm o foco em o cliente manter. Tem o foco na personal ir lá várias vezes, que seja uma vez por mês, para poder olhar e refazer o trabalho. O meu método, eu não gosto disso, né? Eu gosto de fazer organização para o cliente e eu praticamente não volto mais. Ofereço para o cliente a cada 6 meses, para quê? Para fazer limpeza e reorganização por conta de troca de estação. É a única coisa que eu ofereço. Se o cliente quer a cada 3 meses, a gente também pode fazer, mas eu nem ofereço. Porque quando eu termino a organização, eu faço o treinamento do funcionário, isso está dentro do escopo de trabalho de uma personal organizer realmente qualificada, porque é o funcionário que vai manter. Porque pensa assim, o seu cliente ele vai estar muito satisfeito com você e vai te indicar se ele estiver satisfeito com o trabalho e se ele estiver conseguindo manter, ou ele ou o funcionário dele. Se você vai lá, ele paga R$6.000 no seu projeto e ele não consegue manter, o funcionário dele não consegue manter, ele não vai te chamar de novo e ele não vai te indicar. Pior ainda, né? Porque, como a gente estava falando, o marketing boca a boca é o melhor marketing que tem. Alguém falar bem de você é praticamente venda fechada, né?
Então, a gente não costuma oferecer, né? Só ofereço a cada 6 meses mesmo, porque é só para fazer troca de estação e fazer limpeza de armário, tá? Entendi. Porque, assim, eu tenho uma empresa de limpeza, eu moro nos Estados Unidos, tenho uma empresa de limpeza. Esse até é um dos motivos pelos quais eu quero muito, né, fazer o curso, e quero fazer o curso presencial, especialmente, por causa que, assim, nem todos os meus clientes, ele tem uma pessoa fixa lá. Que aqui, infelizmente, a gente não tem essa comodidade, como no Brasil, de você ter uma pessoa recorrente todos os dias. Então, geralmente, ele tem alguém que vai fazer a limpeza semanal, mas da casa. Não a questão não de organização. de manter, não de organização. Então, por isso que, assim, né, eu fiz essa pergunta exatamente por isso, porque tem clientes que tem alguém que cuida da casa, daí a gente poderia, né, seguir esse foco de a cada 6 meses. Mas tem uns que, infelizmente, né, talvez essa recorrência seja mais precisa por causa dessa questão mesmo deles não terem alguém lá todos os dias. Não, aí muda completamente o que a gente estava falando, né? Porque, assim, quando a gente fala em organização fora do Brasil, e dentro do Brasil a gente já tem algumas especificidades, quando a gente fala em organização nos Estados Unidos, particularmente, é completamente diferente esse cenário da recorrência. Porque exatamente o que você falou. Aqui, a grande maioria das pessoas que têm um poder aquisitivo alto, elas não têm só um funcionário, elas têm 4, 3, 5, né? Tem uma arrumadeira, tem a cozinheira, tem o motorista, tem a babá e tem um monte de gente dentro da casa. Nos Estados Unidos isso não acontece. Então, no caso dos Estados Unidos, eu ofereceria pelo menos a cada 15 dias. Se você notar que na primeira vez da organização, a casa realmente é um caos, aí eu ofereceria uma vez por semana como recorrência, que nem limpeza, porque daí fica muito mais fácil, principalmente de você fazer a limpeza, né? Porque uma casa organizada, a gente limpa em 5 minutos. Uma casa bagunçada, você às vezes nem consegue limpar, né? De tanta coisa que você tem espalhada por ali. Então, a nível, né, de Estados Unidos, eu ofereceria, acho que a recorrência junto com a limpeza, né? Para você ter mais facilidade até na limpeza, e a organização, né, por consequência, vai se manter. Ok, obrigada. Imagina. Alguém mais, gente? Acho que a Fabi tinha levantado a mão. Fabi? A Ana Mello, vamos deixar a Ana falar, porque a Fabi já fez pergunta, a Ana ainda não. Oi, Ana. A minha dúvida é assim, vocês oferecem a limpeza junto? Você faz a limpeza? Ou só do ambiente que você vai... daí já me confundi. É um quesito que sai briga nos grupos de personal organizer. Eu vou falar o que eu faço e o que eu oriento as minhas alunas a fazer. Eu já testei, gente, todos os tipos de modelagem que vocês podem imaginar. Quando eu comecei sozinha. E aí eu falava, imagina, né, eu vou fazer organização, eu vou pedir para o funcionário da pessoa limpar antes de eu chegar, e aí eu vou pegar o armário, já vai estar limpo, né? Aí eu só faço organização, show de bola. Eu era recebida como? Com tudo sujo. Não, com bico. Tipo, quem é essa patricinha de Beverly Hills que vem aí, toda pomposa, e vem aí para fazer organização, e eu que tenho que ficar, né? Ela vai tirar tudo do armário. Que custa ela passar um pano nesse armário e fazer a limpeza? Então, verdade. Eu comecei a ser mal recebida pelas funcionárias, porque eu estava dando trabalho para elas antes de eu chegar. E eu já passava uma coisa de, pessoa meio nariz empinado, meio nojentinha, que não pode pegar um paninho, sabe? E assim, gente, o funcionário, dentro do meu ponto de vista, tá? Ele tem que ser o nosso aliado, porque é ele que vai me ajudar a manter a organização. Sim. É ele que vai me vender para os outros clientes dele. Por exemplo, nós tivemos
Uma casa que a gente foi chamada, né, a Daniela chamou a gente, e ela tinha uma faxineira. E quando a gente estava fazendo a organização, ela ficou encantada com o nosso trabalho. Ela falou, nossa, Ju, eu trabalho em mais 4 casas. Se eu levar você, você me dá uma comissão? É Ai, que lógico amor. que dou uma comissão. Ela vendeu a gente para os 4 clientes dela. Por quê? Porque a gente fez uma parceria. Então, Uhum. o que a gente faz hoje, né? A gente faz a visita técnica e olha o grau de problema que a gente vai ter ali. Ju, é só passar um paninho, é só uma poeirinha. Beleza, a nossa equipe mesmo faz. Puxa, Ju, o negócio está pesado ali. A bagunça é tanta que acho que faz uns 5 anos que o armário branco não vê nem a cor do pano. Negócio pesado. O que a gente faz? Eu ponho uma pessoa de limpeza dentro da minha equipe e incluo dentro do meu orçamento, né? Uhum. Para o cliente não ter preocupação e nem o funcionário do cliente. O funcionário do cliente, gente, eles amam a gente. Porque eu vou lá, eu limpo, eu não faço faxina, tá? Se o Sim. cliente quiser, a gente pode oferecer, porque essa pessoa já vai estar lá, principalmente na cozinha. Eu cobro, então, sei lá, R$ 70 para limpar a geladeira, R$ 20 para limpar o micro-ondas, R$ 70 para limpar o forno. Eu vou colocando valores em anexo ali, né, para aquele tipo de serviço. E o funcionário que eu estou levando, gente, muitas vezes sai até quase de graça, né, por conta dessas coisinhas que o cliente vai comprando Pedindo depois. a mais. Pedindo a mais. Então, assim, de todas as estratégias que eu já utilizei, eu acho essa melhor. Para o relacionamento com o funcionário, já que é ele que vai manter, né, a organização, para o cliente e para a gente também, porque eu já tive problema, assim, do funcionário limpar antes e não limpar direito, E limpar não meia limpar boca. nada. Uhum. Ou então limpar meia boca, sabe? E, Uhum. gente, eu sou psica, né? Porque quem me conhece um Acho pouco que mais, todas nós somos. pelo menos um pouquitito, né? Não, e assim, também poderia, não sei se já fez alguma vez isso, fazer nem que pague para o funcionário da casa para ajudar na É mais limpeza. Não complicado, sabe por funciona. quê? Porque o funcionário da casa, ele tem que fazer comida, ele tem que fazer, Não vai limpar a poder ficar casa, tem que parado lá. passar Uhum, roupa, ele não vai uhum. conseguir ficar de braço cruzado só ajudando a gente, a não Sim, ser que de repente a pessoa tenha, ela tem uma arrumadeira, ela tem uma faxineira, ela tem uma cozinheira, ela tem um motorista, ela tem uma babá. Aí a arrumadeira uhum, faz o quê? A arrumadeira só arruma os armários. Aí essa pessoa pode ficar com a gente. Aí sim. tudo bem. Porque daí também já aprende a fazer como tem que fazer, né? Daí você Sim, já faz a consultoria junto. exatamente, porque a gente vai ter que treinar de qualquer jeito, né? Então Uhum, a pois gente já é. treina a pessoa durante o processo ali, Uhum. tá? Isso é isso, porque essa história da limpeza é bem polêmica mesmo. É, demais, demais. Uhum. Por isso que eu coloco aqui bem o que a gente faz, o que dá certo para a gente. Pode ser que você não goste desse método e você faça diferente, tá tudo bem. Mas eu Uhum. gosto de falar aquilo que eu pratico há 14 anos, né? É que eu não acredito muito, eu sou meio chata também, não gosto muito da limpeza dos outros, eu gosto de ver a limpeza que eu estou fazendo, Você está para ver que está controlando, certa. né? Mesmo É, que você leve alguém para fazer esse serviço por você está levando a pessoa, você está pagando a pessoa, e aí você tem controle sobre isso, né? Você fala é, com aquele jeitinho, né? Ô, fulano, dá uma caprichada mais aqui, ó, tô vendo um pozinho e tal. Então, se você, né, lida com a pessoa de boa, e você está pagando a pessoa está indo com você, a pessoa vai fazer, né? E sim, muitas vezes uhum. ela se acostuma com você que depois você não precisa nem fazer mais. E, ó, eu sei que a dona Juliana lá, a dona Juliana é exigente, hein? O povo sabe que eu sou crica, né? Vamos caprichar aqui para dona Juliana não reclamar, né? Não, e daí isso também já é um trabalho certo, né, Sim, para aí o essa cliente pessoa. fica super satisfeito, né? Uhum. Então é isso que vocês Mas é isso. precisam pensar, gente. Como lembra, o serviço, de uma forma geral, né? Na aula de marketing a gente fala muito sobre isso. O serviço ele é uma experiência de consumo, né?
Quando você vai fazer, por exemplo, a unha no salão de beleza, você está tendo uma experiência de consumo do serviço de uma manicure. Se você não gosta, muito provavelmente você não volta e você não indica. Então, pensando no nosso cliente, né, que está contratando um serviço de uma personal organizer, o que é que eu posso fazer para tornar essa experiência o melhor possível para que ele não se irrite, para que ele não se chateie, para que ele goste, ame de paixão a ponto de indicar de olho fechado para qualquer pessoa, né? Então, muitas vezes, sai um pouco fora do nosso escopo de trabalho, que no caso aqui, que nem a Ana perguntou, é a questão da limpeza, né? Ela sai do escopo do trabalho do personal organizer, sai, se for pensar, né? A gente não faz isso de profissão mesmo, né? Mas o que custa a gente cuidar disso também, já que a gente vai estar cuidando da organização, e organização e limpeza, gente, eu não sei vocês, mas para mim elas andam juntas. Eu fico imaginando uma pessoa, uma personal, ir na minha casa e não se preocupar com a limpeza dos armários, né? E organizar as coisas com o armário sujo ou com o armário meia boca limpo, né? Eu não vou gostar, não vai ser uma experiência positiva para mim, mesmo que isso não signifique, não seja o trabalho dela, entendeu? Então é a questão da experiência como um todo que vai trazer para o cliente essa satisfação, né? La garantia soy yo. Alguém mais, gente? Alguma questão? Gente, perguntem, pelo amor de Deus. Vocês não têm dúvida? Vai dizer que vocês não têm dúvida. Tá com vergonha, bota no chat. Eu tenho outra dúvida. Quando você faz a organização, vamos dizer, por exemplo, de uma pantry, você chega lá e faz, ou não. Você, como arquiteta, provavelmente deve fazer, mas eu não sei como personal organizer trabalharia com isso. Que é fazer o projeto mesmo, desenhar, por exemplo, a pantry do cliente tem essa metragem, então aqui vai caber esses containers. Então, assim, eu não sei ainda, essa parte técnica eu ainda não sei como funciona. Não, o que a gente faz? Quando a gente começa a fazer organização, por isso que entra a questão da consignação dos produtos aqui no Brasil, né? A gente vai fazer a visita técnica, ou o cliente manda foto, manda vídeo, e a gente já vai ter uma ideia do que a gente precisa organizar. E, por exemplo, aí eu olho que no vídeo da cozinha, ele tem prato fundo, prato raso e prato de sobremesa empilhado. Isso não é prático, não é funcional. E eu vejo que o vão do armário dele é um vão muito grande. Aí eu já penso, putz, vou levar um organizador de pratos. E aí eu já passo na loja, pego o produto em consignação e levo. Então, na hora que eu estou montando, fazendo a categorização dos produtos, eu já vou pensando quais são os produtos que eu levei que eu posso usar. Então, a consignação é muito boa aqui no Brasil por conta disso. Você leva os produtos em consignação, você não paga nada, o cliente não paga nada, e conforme você vai fazendo a organização, você tem os produtos ali à sua disposição para você ir utilizando, para não ter que se preocupar em fazer um projeto da organização, entendeu? Então, seria o primeiro passo, na verdade, de qualquer organização, seria a categorização do que ele tem? Uhum. Isso independente se é embaixo da pia, se é dentro de uma pantry ou dentro do armário da cozinha, é sempre a categorização que é o que vem primeiro. Isso. Na verdade, a gente tem uma etapa antes, mas que essa etapa precisa ser feita pelo cliente. E como 92% dos nossos clientes não fazem, é por isso que meio que a gente já coloca essa etapa da categorização como a primeira etapa, porque a primeira etapa seria o ideal que o cliente fizesse uma triagem das coisas que ele tem, porque muito provavelmente ele vai ter um monte de coisa que ele não usa. Eu fico imaginando aí nos Estados Unidos, esses programas que a gente vê daí, né, e eu tive uma funcionária durante muito tempo que ela foi morar nos Estados Unidos e ela trabalhou como personal organizer. Ela trabalhava numa empresa de limpeza, né, e também trabalhava fazendo organização. Ela falou, Ju, aqui essa coisa de fazer triagem é impossível, porque eles têm muita coisa, né, e além de ter muita coisa, eles não estão preocupados, não precisa fazer triagem não, só organiza, né,
porque senão a pessoa tem que parar o que ela está fazendo o dia dela para poder pensar nessa triagem, né? No que ela vai descartar, no que ela vai doar, no que ela vai vender, né? Então, o trabalho de um personal organizer para ficar assim, gente, eu estou na empresa sozinha, não tem ninguém aqui comigo, o telefone vai ficar berrando aqui na minha orelha. Então, na verdade, né, você precisaria ter essa disponibilidade do cliente para fazer a triagem. E o cliente não quer. Quando ele chama, pelo menos aqui no Brasil, quando ele chama é porque ele já está porra aqui, sabe? Tipo, eu quero organizar para amanhã. Você tem horário amanhã? Não é pastelaria aqui também, né? Então, essa parte da triagem, né, que seria o ideal, né? Porque a gente não está falando só dos espaços organizados, a gente está falando em qualidade de vida, né? E quando a gente fala em qualidade de vida, a triagem é super importante para a gente ter dentro da nossa vida somente aquilo que a gente realmente usa, né? Para que a gente vai ter uma roupa que não serve mais para a gente? Ah, o cliente vai virar e falar assim, ai, mas eu vou emagrecer. Tá, mas você faz atividade física? Você foi no médico? Você está fazendo, né, o acompanhamento com a nutricionista? Ah, não tô. A pessoa precisa perder 2, 3 quilos é uma coisa, precisa perder 10, são outros 500, né, gente? Então, essa fase da triagem seria o ideal, assim, quando a gente consegue, a gente fica muito feliz, mas é muito difícil porque é muito demorado e precisa do cliente para fazer o processo. A gente não pode descartar nada que é do cliente, nem um papel de bala, né? Porque vai que a pessoa tenha toque e ela guarde o papel de bala porque tem lembrança com o papel de bala. Então, a gente entra direto na parte da categorização mesmo. Oi, Ana. Mas você não faz essa triagem, né? Lógico, se o cliente não quiser fazer. E você não consegue colocar no contrato. Porque, na verdade, você não sabe o que o cliente não quer, né? Exatamente por isso que a gente não pode fazer a triagem. Porque, coisas que a gente por mais que pode... esteja rasgada, etc., não... Na aula prática, na aula online tem eu falando sobre isso, mas na aula prática vocês fazem isso aqui dentro do armário da Iru. É uma parte da aula onde vocês têm o armário, e aí eu falo para vocês assim, olha, faz de conta que esse armário é de um cliente. E vocês estão começando a fazer a categorização. Se tiver alguma coisa que o cliente precise olhar, eu gostaria que vocês separassem e me falassem o que é cada pilha. E aí as pessoas separam, né? E isso tá rasgado, isso é para passar, isso tem um botão, isso não sei o quê. E aí essas coisas a gente pode fazer a triagem, né? A gente faz a triagem, as pilhas têm nomes, né, para o cliente olhar, mas é pouca coisa, né? Não é o armário todo, porque um processo de triagem mesmo, o correto seria a pessoa experimentar tudo que ela tem, porque se não serve, por que está lá dentro do armário? É para usar quando emagrecer. E a pessoa precisa perder 15 quilos, né? A roupa que ela usava quando ela tinha 18 anos, ela tem 50. O brasileiro gosta de guardar coisas, não sei os outros, mas eu acho que gosta bastante. O brasileiro, ele só não é mais acumulador do que o americano por conta da nossa questão financeira. É verdade. Se tivesse uma questão financeira diferente... Eu tenho uma cliente que ela é super organizada, mas na gaveta dela, quando eu olho, me dá, assim, agonia. Porque ela tem 10 blusas da mesma cor, igualzinha, ao mesmo modelo. Então, ela compra 10 branca, 10 preta, 10 laranja, 10 amarela, mas é tudo igual. Gente, como que pode a pessoa ser tão acumuladora nesse ponto de comprar 10 da mesma coisa? Então, assim, não faz sentido. Você fala, não cabe mais nada, não cabe mais uma peça na gaveta, mas a pessoa continua comprando. Aqui é algo realmente muito normal. Porque as coisas aí, em relação ao quanto se ganha, as coisas são muito baratas, se a gente for fazer colocar na balança, né? Então, a facilidade, né, de consumo nos Estados Unidos é muito maior do que aqui, né? Aqui, mesmo as pessoas tendo dinheiro... Infelizmente.
tanto dinheiro assim a ponto de, né, comprar 10 da mesma. Mas tem gente que compra, viu? Aqui tem gente que compra. Então é muito mais difícil nos Estados Unidos lidar com essa questão da triagem, né? Muito mais difícil. Sim, sem dúvida. O que de repente pode ser oferecido num segundo momento. O cliente, de repente, ele pode cair uma ficha, né, de que, puxa, nossa, realmente, eu tenho 10 camisetas brancas, 10 largas, porque você vai organizar, você vai separar por categoria, provavelmente essas 10 vão ficar juntas, né, e o cliente pode olhar e falar, nossa, eu tenho 10? Como assim? Nem sabia, né? Então, de repente, é muito engraçado, cai a ficha, né? Eu cuido dessa cliente aqui, ela tem uma secretária que fica na casa que ela tem em outro estado, assim, né? E daí, quando ela vem para cá, eu sempre comento com ela isso. Falo, nossa, por que ela tem tanto, né, da mesma? Ela pega e fala para mim, Dani, isso não é nada. Lá em Chicago, ela tem 50. Nossa, então melhor eu ficar com as 10 mesmo. A gente tem que dar graças a Deus que as pessoas têm muitas coisas e que precisam organizar, porque senão a nossa profissão não existiria. Exatamente. Se as pessoas tivessem poucas coisas, as pessoas não contratariam a gente. Exatamente. Melhor coisa. As pessoas que acumulem bastante mesmo. Sim. E tenham preguiça de organizar. Tenho preguiça, não saibam, porque assim, gente, com essa coisa da pandemia, né, as pessoas cada vez mais ficaram voltadas para as suas casas, né, e começaram a perceber que essa questão da organização também é uma questão muito importante para a qualidade de vida, para relacionamento e diminuir o próprio estresse, né? Porque você vai procurar uma coisa em casa, você não acha, ou você gasta dinheiro, que daí a gente fala sobre economia também, né? Que organização leva uma vida muito econômica, né, para a gente. Ou você vai sair, você vai comprar de novo, ou você vai se estressar e ficar remexendo na casa toda até você achar, né? Então, gente, nós não temos tempo para isso, né? Então, o que normalmente acontece, a pessoa procura ali durante uma meia hora, se irrita, se estressa, já sai chutando o cachorro, né? Brigando com o filho e xingando o marido e já sai para a rua e já vai comprar um negócio de novo. E ela fala, caraca, eu sei que eu tenho, mas eu não sei onde eu guardei. Quantas vezes a gente chega numa organização e encontra, tipo, As coisas perdidas. Nossa, caderno, agora essa época de escola, lembrei de uma cliente. Ela tinha quase que uma papelaria na casa dela, de caderno novo, canetinha, lápis, borracha, régua, porque na hora que voltava às aulas, ela não achava onde estava e ela ia comprando, e tinha coisa espalhada, gente. Tipo, caderno. Tinha caderno pela casa inteira, né? E ela morava num apartamento duplex, tinha caderno embaixo, caderno em cima, régua embaixo, régua em cima, em todos os ambientes que a gente ia, tinha material escolar socado dentro de um armário, né? Mas eu conheço uma pessoa assim também. Daí todo ano vai lá e compra tudo novo, porque nunca sabe onde guardou. Ah, mas a minha filha pôs ali, a minha filha pôs lá. E não tem um lugar certo para isso também. Então, às vezes, você vai fazer um projeto de um quarto e acaba tendo que fazer de mais algum quarto, né? Então, você já entra... Mas daí você tem que fazer esse preço na hora. Ou então você faz assim, de repente, sei lá, a cliente te contratou para você fazer só o closet, perfeito, você vai fazer só o closet. Só que quando você começou a mexer no closet, você viu que tinha material escolar ali. E aí você sabe que tem um escritório, que esse material escolar, como a gente estava falando de categorização, ele deveria morar tudo que é material de escritório num único lugar e de preferência no escritório. E aí você vai conversar com o cliente, olha cliente, eu tirei isso daqui do seu closet porque a gente tem que dar prioridade para roupas, sapatos e bolsas. Se sobrar algum espaço, até a gente poderia colocar aqui no armário de novo, mas o ideal é que a gente guardasse isso no escritório. E aí, para guardar isso no escritório, a gente não fechou o escritório, precisaria fazer um orçamento. Vai pensando enquanto a gente organiza aqui. E deixa o cliente pensar. Porque provavelmente você vai achar outras coisas. E ele vai o escritório também vai estar bagunçado, com certeza.
Que é aquela coisa que nem reforma, né, gente? Não sei se vocês já vivenciaram isso, né? Já que tá pintando a parede do corredor, ai, vamos trocar o piso também, né? Já que tá. E aí você acaba Já fazendo a pinta a casa inteira. porta, já faz o banheiro, uma coisa leva a outra, Uma né? coisa leva a outra. Uhum. Por isso, em termos de estratégia, se você sente que o cliente está preocupado, né, com a questão financeira, ou por não conhecer muito o seu trabalho, ele está meio na dúvida, é uma coisa que você pode fazer. Quando você vai levar um orçamento, você não leva o orçamento da casa toda, né? Você leva o orçamento dos piores ambientes e você leva o plano B, que é da casa toda, Para né? não assustar, né? Para não assustar. E, de repente, o plano É. C, que seria você treinar o funcionário da casa para ele fazer a Uhum. organização e você ser a mente pensante. A gente faz isso também. Então, Uhum. quando a gente leva um orçamento, eu levo o orçamento A, B e C. O A é levando uma coisa que eu tenho, tipo, mesmo que a pessoa não tenha dinheiro, eu tenho certeza que ela está precisando disso, isso é, né, o mais importante. E falo isso, né? Mostro o primeiro orçamento. E ela fala, ai, mas Ju, e se eu quiser fazer a casa toda? Ah, ó, já pensei nisso, né? Te trouxe uma proposta aqui, tem 15% de desconto se você fechar a casa toda. Então, para o cliente é legal, né? Porque se ele fecha a casa toda, ele está recebendo um desconto. Nossa, Ju, mesmo assim, nossa, ficou muito caro, não tenho condições agora de pagar. Não, então a gente pode fazer outra coisa. Eu posso vir aqui e posso fazer o treinamento com o seu funcionário. A gente vai fazer um treinamento em 4 encontros, onde eu vou ensinar ele a fazer as coisas, e depois eu venho um outro dia e cobro a lição de casa dele. Ah, puxa, nossa, isso é legal, né? Porque daí eu uso a minha mão de obra e você usa as suas estratégias, tal, e a sua organização. Ah, perfeito. Então, sim, daí já tem uma pessoa em casa que saiba fazer, não precisa, exatamente. teoricamente, não precisa chamar mais o... E de uma certa forma você não sai de lá sem fechar nada, né? Porque Sim. esse é o objetivo, né? Tentar sair do cliente com alguma coisa fechada, né? Sim. Agora, o que eu acho mais difícil, assim, para começar o nosso, porque eu não trabalho ainda com isso, é fazer o preço. Não é difícil. Eu vou falar valores de São Paulo e vou falar como eu ensino para as minhas alunas, tá? Preço de São Paulo, uma diária de 6, 7 horas, no mínimo R$ 350. Mínimo, 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 tá? O que eu gosto de ensinar a fazer preço fechado, porque eu não gosto de cobrar por diária, porque a diária é muito comparável, né? Se você fizer uma diária para um cliente e ela tiver uma amiga que também tem um problema de organização e quer fazer organização, ela vai falar o valor que ela pagou para a diária, né, para a amiga. E talvez a complexidade da casa da amiga seja maior do que a casa dela. Ah, pode ser bem pior, lógico. A diária vai ser um ponto ruim, porque ela pode falar, imagina a pessoa morando no mesmo prédio, né? Apartamentos iguais. Nossa, mas para fulana você cobrou R$ 5.000 e para mim você está cobrando 7? Por que essa diferença, né? Por que minha casa tem ouro, né? Mas não, é pela complexidade, pelo volume de coisas. Então eu prefiro cobrar projeto fechado, porque daí o cliente não sabe quanto é a minha diária. Ele pode até fazer uma conta, mas está embutido dentro da diária a fita da rotuladora, está embutido uma série de coisas, o treinamento de funcionário, né? Para que ele realmente não chegue num cálculo final de diária. Né? Para não poder, exatamente isso. Daí vai passar para o vizinho vai achar que vai ser o mesmo preço para ele. Não, Exatamente. não tem como, né? E mesmo sendo o mesmo apartamento, igual do mesmo. Não, são mas o pessoas mesmo diferentes. apartamento Né? é muita coisa diferente, né? Sim. De um para o outro. As coisas, né? A quantidade de gente que mora dentro. Então, eu gosto muito de ensinar a cobrar preço fechado. Então, basicamente, é metro quadrado como se fosse um arquiteto ou um design de interiores. Então, tem um cálculo de metragem quadrada que, no começo,
Eu não vou falar que é delicioso fazer, mas você tem certeza absoluta de quanto tempo você vai levar para fazer organização. Então, aí fica fácil, sabe? É, não é É fácil porque às você vezes estipular valor e prazo, né? Porque quando o cliente te pergunta, quanto você cobra, né? E aí você fala, eu cobro R$ 500 a diária. Tá, mas quantos dias você vai levar para organizar a minha pois casa? Aí é. você, Uhum. cri, cri, porque você não vai saber responder, né? Se você não tiver Sim, e um daí às prazo. vezes a pessoa fala assim, não, mas ela vai cobrar por diária, e daí vai ficar se enrolando para fazer, não vai fazer, então vai me Ex- cobrar mais diárias, daí tem ex- esse ponto também. Exatamente, Ana. Você pegou no ponto, porque assim, a gente acaba sendo comparado, né, com o pintor que a pessoa já teve, o pedreiro que a pessoa já teve, que ficou enrolando, né? Claro, Então, porque o serviço hoje, eu não sei, aqui em Curitiba é muito ruim, elétrica, pintura, tudo os é difícil. serviços em geral no Brasil são bem É, complicados. não Por isso que sei eu se é. desisti da carreira de arquiteta. Pois é complicado, porque daí a pessoa não dá o valor que tem que dar. Aí fora dor de Principalmente, cabeça, né? principalmente quando você, mesmo que seja um arquiteto ou advogado, não, mas é muito caro. Mas se lembra o que a pessoa estudou, né, para fazer isso. Então Sim. isso a Por pessoa não dá exemplo, valor. falando de quanto estudou, né? Só para vocês terem uma ideia. A gente está virando tabela esse mês, né? Amanhã a gente vira a tabela dos cursos de organização. O curso, deixa eu ver se eu tenho o valor do presencial. Deixa eu para quem que eu passei. Eu não sei de cor, mas. Ó, o curso presencial estava 1.190, né? Esse presencial eram 3 dias, e agora são 4 dias, porque a gente voltou com a aula de marketing presencial, né? Então vai ficar 2.190. E o avançado, que era 2.290, vai para 3, acho que é 3.190 ou 3.290. Então, assim, é um curso de capacitação, né? Uma pessoa que faz o meu curso tem um nível diferente de quem faz um curso de 200, 300 reais. Né? Então, puxa, Ju, quanto tempo eu levo para recuperar o investimento de um curso de organização? Pensando numa diária básica de R$ 350, que normalmente é muito mais do que isso, dependendo do público que você trabalha, em 10 dias você pagou o curso. E quanto tempo a gente fica sozinho na casa de um cliente? É capaz de você, se você estiver fazendo a casa toda, é capaz de você ficar 15 dias sozinho na casa do cliente. Então, você arranjou um cliente, ficou 15 dias na casa dele para organizar a casa toda, você pagou o curso. E o resto para você depois ali é lucro, né? Então, eu vejo assim que é uma das poucas profissões onde a gente consegue ter uma capacitação tão rápida e com retorno de investimento tão rápido, né? O retorno de investimento da minha franquia é de 24 a 36 meses. E a pessoa tem que investir um dinheirão, né? No curso, não. No curso, você pega o curso avançado, você investe 3.000 e poucos reais, em 6 dias você está capacitada para ser personal organizer, já pode começar a trabalhar com isso, tranquilo, pegou um cliente, você já pagou o curso. Que outra profissão você consegue fazer isso? Não tem. Ganhos. Pensando em ganhos, né? Vamos pensar no mínimo aí dos R$ 350, vezes 20 dias. R$ 7.000, gente. R$ 7.000 com 2 clientes para fazer a casa toda, por exemplo. Né? Que outra profissão te dá a chance de ganhar isso ou mais? Né? A gente, em termos de prestação de serviço, a gente fatura mais de R$ 120.000 por mês. Que a gente tem, né, toda uma estrutura, a gente investe pesado em marketing, tudo. Então, assim, o céu é o limite para quem é personal organizer, porque
é o seu trabalho, né? É a sua empresa. Você vai trabalhar a sua empresa da melhor maneira que for para você. E tá tudo bem se você quer ser uma personal organizer que trabalha sozinha. Tá tudo bem se você quer ser uma personal organizer que vai montar uma equipe. Tá tudo bem se você é uma personal organizer que quer montar 3 equipes. Tá tudo bem. É você que vai definir o horário que você trabalha, o tipo de Isso é importante. vai escolher, né? É você que escolhe. Se você quiser ser workaholic como personal organizer, dá para ser, super dá. Principalmente se escolher o nicho de pós-mudança, né? Você vai trabalhar que nem doida, vai ganhar bem pra caramba também, mas se prepara que você vai ser workaholic, né? Isso é verdade. Mudança É mudança pesada. é punk, né? Mas é Uhum. um mercado maravilhoso. Eu fiz uma mudança da minha casa agora, faz pouco tempo. Meu Deus. Jesus, Era né? uma casa, saí de uma casa que eu morava há 25 anos para um apartamento que era metade do tamanho. Nossa Então, Senhora. então a questão da organização, ou você organiza tudo, ou você não Ou tem você nada daí. vai vivendo assim, atropelada, né? Aham. É uma loucura mesmo. A Renata levantou a mão. Oi, Renata. Oi, Ju. Ju, eu fico com uma dúvida, né? Eu queria saber, eu fiz o curso, eu e uma amiga minha, Aham, então a gente já está fazendo alguns laboratórios juntas, né? aham, Aí eu só fiquei assim na dúvida, por exemplo, se a gente tiver uma assistente, aham. né? Quanto que seria mais ou menos o valor da diária? Não sei se assistente paga por dia, paga por hora. Assistente Queria que... normalmente paga-se por diário. O mercado de personal organizer paga por diária. E é uma diária que está em média de 170 a 200. Eu não sei se teve algum aumento, se foi para uns 220, mas numa média R$ 200 aí. Tá, mas aí, por exemplo, 350 quando você falou, é indo uma pessoa só. Uma pessoa Aí, só. se eu colocar uma assistente, seria a diária de uns 550 no máximo, né? Se você for trabalhar você e mais uma assistente. Isso. Ah, tá. Isso que eu queria saber. Tá, Tem uma obrigada. outra coisa que a gente leva em consideração também, que infelizmente eu não vou conseguir explicar aqui, né? Mas a gente tem que pensar, por exemplo, eu sou empresa, né? Eu hoje não vou mais para a organização, eu tenho as equipes que fazem organização. Então, pensem nisso também, né? De vocês transformarem o seu negócio numa empresa. Então, além do valor, né, que é do meu trabalho, eu tenho que ter um valor de lucro. Então, a gente colocaria aí de 20 a 30% do valor que você tiraria esse valor, que é o lucro da sua empresa, só que você trabalha na sua empresa também, você é funcionária da sua empresa. Então, pelo seu trabalho, você tem uma remuneração. E aí, com uma assistente, você remunera assistente. Pensando no quê? No dia que você não puder mais trabalhar ou não quiser mais trabalhar, você continua tendo lucro, né? Ou então você usa esse lucro para quê? Porque você vai quebrar uma rotuladora, você vai precisar de um uniforme, você vai fazer uma campanha de marketing. Da onde você vai tirar dinheiro para fazer o marketing se você não tiver uma porcentagem de lucro dentro da sua precificação, né? Então, isso é importante. Gente, estamos chegando ao fim do nosso encontro. 5 minutos, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Quem tem mais dúvidas? Sem dúvidas, meninas? Eu achei que vocês iam ter uma chuva de dúvidas aí, ou vocês ficaram Com vergonha, acho sabe? que- vergonha. acho que a dúvida vai surgindo, acho que durante Vai o curso, surgindo- né? No caso, eu que vou fazer o curso presencial, sem sombra de dúvida, vou ter muitas dúvidas. Agora é mais assim, tentando abranger o que a gente conhece, o que a gente já ouviu falar, né? Mas não tem nada em prática ainda. Não, e as dúvidas também vão surgindo depois, né? Então, assim, para quem faz o curso na Iru, a gente tem uma assistência pós-curso enquanto a gente estiver vivo, né? Porque sempre vai surgir uma dúvida, Ju, estou num cliente, faço o quê, né? E todo mundo que trabalha aqui na Iru, em qualquer uma das unidades, principalmente as vendedoras de loja, né?
elas tiveram que passar pelo curso de Personal Organizer para conseguir entender de organização, para conseguir ajudar, né, vocês com produto ou ajudar nas dúvidas. Para quem faz curso online, eu respondo a cada, 24 horas, né, a primeira coisa que eu faço de manhã, depois que eu volto da academia, é olhar a comunidade para ver se tem dúvida, já respondo todas as dúvidas. A gente tem um encontro a cada 15 dias para tirar dúvidas e para vir com um assunto novo também, porque, por exemplo, agora surgiu o negócio do GPT, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar. E a gente é uma ferramenta que a gente pode usar para fazer uma criação de posts e conteúdos com mais facilidade, né? Então, como eu dou na aula de marketing o início, né, dessa questão do marketing nas mídias sociais, então, sempre que pode, nas aulas ao vivo, eu trago essas ferramentas, né, que vão ajudar a gente dentro do nosso trabalho, né, porque ser personal organizer vai além de dobras. Eu acho que vocês já ouviram falar disso. Sem dúvida aí, eu acho que a questão de você aprender a treinar os outros, eu acho que essa é uma questão extremamente importante. Porque no caso, por exemplo, né, eu já tenho uma empresa, já tenho pessoas que trabalham para mim, mas nessa parte eu estou iniciando, mas eu quero repassar para elas também. Então, aí aprender a técnica mesmo e aprender como que eu vou fazer isso para chegar nesse ponto, né, de não trabalhar sozinha, né, de colocar outras pessoas para trabalhar e fazer realmente o negócio acontecer. Que a gente não consegue fazer nada sozinha, né? Eu sempre sou dessa eu gosto muito desse statement que fala que realmente a gente não consegue fazer nada sozinho. Para você crescer, você precisa de pessoas. Tem pessoas, infelizmente, a gente não quer. Sim. A Renata a Elis perguntou se tem aula só de marketing na Iru. A gente só estava com o modelo online, né, onde a gente tem o marketing online, então quem fez o curso na Iru tem o marketing online, e a partir de março eu vou voltar a dar aula de marketing presencial, então quem quiser pode fazer só a aula de marketing presencial, tá? E a Renata fez o curso básico no Itaim agora em janeiro. Como é que funciona o suporte? Você tem o suporte dentro da plataforma online, que você já deve ter recebido acesso, Renata, que tem a aula de marketing, tá lá, todas as aulas ao vivo que foram gravadas com dúvidas e sobre todos os assuntos que a gente já falou, tem 23 ou 24 aulas gravadas lá na plataforma já. E quando você tiver uma dúvida, você pode conversar com as meninas da loja. Falar com a Lari, falar com a Maiara. A Lari tem mais experiência que a Maiara. Aqui na Vila Mariana, a Carla tem experiência, a Tauana, que vende cursos, tem experiência também em organização, a Paty. Então, independente da unidade que você fez, recorre à unidade, né, para tirar a sua dúvida, e se for online, aí é tranquilo comigo, né, dentro da plataforma online que vocês recebem acesso também, porque o nosso curso do presencial, vocês recebem acesso ao online também, para rever as aulas, para rever as dobras, para ver outras aulas, né, que vocês não assistiram, que vão complementar aí, né, a estratégia, né, para o negócio de vocês, tá? Certo, gente? Obrigada, então. Obrigada, Juliana. Obrigada pela presença de vocês. O que vocês precisarem, vocês têm o contato da Natália também, né, que ela montou o grupo aí para poder passar o link para vocês. Qualquer coisa, manda um recadinho para ela, tá? Okay. Obrigada pela presença de vocês. Beijo, boa noite, bom descanso.